Eu já assisti Avatar da Netflix, mas e aí? A série fez jus ao desenho ou foi uma decepção total como aquele filme? Nesse vídeo eu vou te contar sem spoilers, ainda comentando tudo que você tem que saber sobre a série. Então ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e uma das séries mais esperadas do ano é a série Avatar, a Lenda de Aang da Netflix, que está causando uma polêmica antes mesmo de lançar. Mas antes de eu comentar da polêmica e também comentar o que eu achei da série, porque eu já vi os 2 primeiros episódios, eu quero comentar sobre o que é Avatar para quem nunca viu o desenho. Avatar acompanha um mundo mágico onde há 4 tribos que controlam os 4 elementos. Existe a tribo do fogo, a tribo da água, a tribo da terra e os monges que controlam o ar. Porém, a Nação do Fogo, querendo ser a nação dominante e controlar as demais, resolveu matar todos os monges do ar, sabendo que um deles seria o próximo Avatar, para facilitar a conquista da Nação do Fogo. Somente o Avatar pode controlar os 4 elementos, sendo o único ser desse universo que pode fazer isso e que também pode parar a Nação do Fogo. O Avatar ficou desaparecido por 100 anos, e nesse meio tempo a Nação do Fogo só cresceu. Mas quando Aang, o último dobrador de ar e o atual Avatar retornou, ele deve se unir com Sokka e com Katara da Nação da Água para aprender a dominar os outros 3 elementos e derrotar a Nação do Fogo, enquanto também é perseguido por Zuko, o príncipe da Nação do Fogo. A série animada tem 3 temporadas, e em cada temporada o Aang aprende a dominar um elemento diferente, né? Na primeira temporada ele aprende a controlar a água, na segunda a terra e na terceira o fogo. A primeira temporada tem mais ou menos uns 20 episódios com uns 20 minutos de duração cada, onde vemos Aang se aproximando da Katara e do Sokka, sendo perseguido pelo Zuko e também aprendendo a controlar a água. Todos os 20 episódios serão adaptados em ao todo 8 episódios aqui no live action, com cada episódio tendo mais ou menos 1 hora de duração, o que teoricamente permite a série ter bastante desenvolvimento. Mas uma coisa importante é que a série não vai ser uma cópia exata da animação, e só de não mudar tanto como Percy Jackson fez aqui pra série, pô, eu já tô feliz demais, sabe? Eu já vi os 2 primeiros episódios, e com base neles, sim, tem muita coisa igual, várias referências, os visuais são idênticos, a roupa dos personagens, as falas, mas também tem algumas mudanças sutis, pontuais, que não estraga nada, não estraga a série, muito menos estraga a história, mas vale a pena dizer que a série não é uma cópia exata da animação. Os personagens principais aqui dessa história são Aang, os irmãos Sokka e Katara, o bisão voador Appa, que o CGI tá maravilhoso, o príncipe do fogo Zuko e o seu tio Iroh. O Iroh é o melhor personagem, cara, ele é sensacional, mas também teremos outros coadjuvantes, como o Senhor do Fogo, o comandante Zhao, o mecanista, o Jet, a guerreira Kyoshitsuki e também a Azula. A Azula só aparece nos minutos finais da primeira temporada da animação, mas como inclusive ela tem um bom destaque nos pôsteres e também tem destaque nos materiais promocionais, aparentemente aqui na série ela terá muito mais presença e vão adaptar o arco dela para caber na primeira temporada, né? A Azula é irmã do Zuko, ela é B10 sangue ruim e eu acho uma boa personagem. Outra coisa nova que a série vai trazer é o genocídio dos monges do ar que eu mencionei anteriormente, né? No desenho, ali no começo da primeira temporada, o Aang acaba visitando o templo onde ele morava antes de ficar 100 anos desaparecido, e quando ele volta e vê que todos morreram, inclusive os animais, gera uma cena bem emocionante e bem triste. Falando no Avatar, ao longo também da primeira temporada, mas também ainda por cima, né, nas temporadas seguintes, a gente vê o Aang entrando em diversas vezes no modo Avatar, que é quando ele meio que perde o controle do seu corpo, mas fica muito poderoso, tendo o poder e as memórias de todos os seus antecessores, todos os outros avatares. Como eu disse na primeira temporada, isso acontece diversas vezes, especialmente nos primeiros episódios, mas o produtor aqui do live action, o Albert Kim, contou que veremos sim o Aang no estado Avatar em alguns momentos, mas não em tantos momentos como na primeira temporada da animação. Assim, ele falou em entrevista que eles vão criar meio que uma situação para ele poder entrar no modo Avatar, que não vai ser algo tão simples assim como as pessoas estavam esperando, sabe? E vendo a série, especialmente vendo o segundo episódio, de fato isso acontece. O Aang sim entra no modo Avatar, mas a série estabelece um motivo para isso acontecer.
Estabelece uma ocasião e uma razão para isso acontecer, sabe? Veremos o Aang entrando no modo Avatar, mas não vai ser tão fácil assim. Eles meio que mudaram as regras pro Aang conseguir entrar no modo Avatar e fazer aquelas coisas maravilhosas, sabe? E vendo a série, vendo como isso se encaixou, pelo menos nos 2 primeiros episódios, até que fez sentido. Falando nisso, o produtor da série é o Albert King, de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e de Nikita. E a série não tem mais o envolvimento dos criadores da animação, o Michael Dante DiMartino e o Brian Konietzko. Quando a série foi anunciada ali em 2018, os dois estavam envolvidos diretamente na produção. Porém, 2 anos depois, em 2020, eles anunciaram que deixaram a série por diferenças criativas, alegando que a série não estava comprometida em honrar as ideias da animação original. Outro ponto que gerou polêmica, agora foi mais recente, foi quando o ator Ian Owsley, eu acho que eu falei certo, que faz o Sokka, comentou que eles adaptaram o fato do Sokka ser machista aqui na história, dizendo que esse era um momento muito duvidoso na série original e que não combinava aqui com live action. Quando saiu a notícia lá no Twitter, através da Variety, a internet parou. E eu realmente concordo, porque o Sokka ser machista na animação, mesmo o machismo e o sexismo sendo algo muito errado, não é aleatório, sabe? O Sokka passa por uma transformação, passa por um desenvolvimento. Ele começa aqui a história diminuindo a capacidade de liderança da Katara. Depois, quando chega na Ilha Kyoshi, também diminui ali as guerreiras, mas aí, como eu disse, ele passa por um arco, ele tem um desenvolvimento, amadurecimento, quebra a cara em vários momentos e finalmente muda de opinião. E vendo, mais uma vez, só com base nos 2 primeiros episódios, eles de fato tiraram o machismo do Sokka, mas ainda assim ele tem algumas falas que são meio que duvidosas, sabe? Tipo, ele fala pra Katara ficar lá, seguro, se defendendo, enquanto ele vai pra guerra porque ele é o Bambambam, sabe? Quando ele vai falar com a Suki, por exemplo, ele não diminui ela como ele fez na animação, mas eles meio que mudaram a frase pra meio que diminuir ela sem ser machista com ela, sabe? Inclusive, cara, vale a pena dizer, a Suki no live action tá perfeita, personalidade, desenvolvimento do arco dela e a atriz que faz a Suki, meu Deus, que mulher linda! Mas sobre fechar essa parte, sim, eles tiraram o machismo e o sexismo do Sokka, mas ainda assim trouxeram algumas falas que são meio que duvidosas. O Sokka fala besteira e, mais uma vez, se ferra. Não como na animação, que é algo mais drástico, algo mais direto, mas ainda assim, né, ele passa por esse arco. Como eu já dei muita minha opinião sobre o live action, vamos lá. Eu já vi os 2 primeiros episódios. Antes, eu assisti as 2 temporadas da animação. Eu nunca tinha visto, só tinha visto alguns episódios aleatórios na Nickelodeon, mas agora eu parei e assisti tudo, sabe? Tipo assim, quando eu acabei a primeira temporada, eu fui ver o trailer do live action, eu fiquei otimista, porque de fato tá bem feito, tá bem fiel, mas aí, quando soltaram as entrevistas que eu mencionei anteriormente, aí começou a polêmica, sabe? Então, sendo bem sincero, eu dei o play pra ver o live action com a expectativa lá embaixo, achando que seria uma adaptação boa, mas não boa como deveria ser. E vendo a série, olha, eu me surpreendi. Eu recebi a série na segunda-feira de tarde, então só deu tempo de ver os 2 primeiros episódios, e assim que eu postar esse vídeo, eu vou continuar a maratona pra na quinta-feira postar meu vídeo com spoilers, minha análise e muito mais. Mas sim, com base nos 2 primeiros episódios que eu assisti, eu gostei bastante do live action e a série me surpreendeu positivamente. Assim, eu tava com a expectativa lá embaixo por conta das polêmicas e das entrevistas do elenco, sim, mas ainda assim eu consegui me surpreender, porque os 2 primeiros episódios são bem legais, tá? Conseguem introduzir a história, até antecipar alguns momentos que só aconteceriam no futuro, e até trazer novas coisas, como todo o lance do passado do Aang e também dos monges do ar. O título do primeiro episódio é Aang, e vendo o episódio faz total sentido, já que a grande estrela do episódio é o Aang, né? O episódio foca muito mais em apresentar quem é o Aang, o que é o Avatar, por que o Aang foi escolhido, sabe? E qual a responsabilidade que ele vai ter que lidar de agora em diante, porque ele ficou 100 anos desaparecido, com ele conhecendo a Katara, o Sokka, tendo lance lá com o Zuko, enquanto o segundo já é ele buscando entender melhor tudo isso, sabe? O que é ser um Avatar, como ele vira o Avatar, e acredito que essa vai ser a grande trama da primeira temporada. E no segundo episódio tem a parte da Ilha Kyoshi, que, sendo bem sincero, cara, eu gostei bastante. A caracterização das guerreiras tá excelente, todo o design de produção tá muito bem feito, ó. Palmas pra série. E a Suki, como eu até disse anteriormente, é um espetáculo à parte. A atriz que faz a Suki tá linda aqui no live action. E no final do episódio, cara, acontece uma coisa que, meu Deus,
gostei pra caramba. Mas, cara, aquelas entrevistas do elenco dos produtores jogaram muito contra a série, porque vendo aqui o que de fato é a série, velho, é uma coisa totalmente diferente. Talvez eles jogaram a expectativa lá embaixo pra gente justamente ver com o hype lá embaixo e se surpreender ainda mais. Se esse for o caso, cara, tô de parabéns. A Netflix investiu pesado aqui no live action, isso tá nítido, sabe? Teve o mesmo investimento e atenção nos efeitos como eles tiveram lá com o live action de One Piece, mas não tá perfeito. Eu senti que em alguns momentos dá pra ver a tela verde, sabe? Especialmente ali, quando o Aang tá voando e quando eles estão voando no APA, dá pra ver que aquilo dali foi tudo em estúdio, que não tá acontecendo, mas dá pra dar um desconto, porque o CGI do APA tá maravilhoso. Mais uma vez, o design de produção tá muito bem feito, a ambientação, os cenários, tá tudo muito bem caprichado e dá pra ver que foi tudo feito com muito carinho. E pelo menos com base nos 2 primeiros episódios, a série é muito mais dramática do que o desenho. O desenho também tem drama, obviamente, mas até que é mais comédia, sabe? Aqui não. Aqui o live action é invertido. É muito mais drama do que comédia. Sim, tem momentos de alívio cômico, tem piadas, tem momentos felizes, de risadas, mas no geral é um tom mais sério, mais dramático do que o desenho. Na quinta, quando sair a temporada, eu faço um vídeo e comento minha opinião como um todo, né, com spoilers. Mas até agora, com base nos 2 primeiros episódios, estou sim gostando da série e, pô, se eu não tivesse que vir aqui trabalhar, eu continuaria assistindo o dia inteiro. E, pô, cara, os episódios têm muita referência. Se Avatar fosse lançado semanalmente, ganharia um vídeo de detalhes de cada episódio, como eu fiz, né, lá com Percy Jackson. Mas anotem na agenda, quinta-feira às 6 horas, vamos comentar com spoilers sobre a série, sobre todo o final, explicando todo o final da primeira temporada, comentando o que vai acontecer na segunda, e eu também vou fazer o meu review geral da série, agora tendo visto todos os 8 episódios, e no domingo, meio-dia, sai o famoso vídeo de detalhes, comentando os 40 detalhes, easter eggs e curiosidades aqui do live action, e meus amigos, é muita coisa. Então, pra você não poder perder, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Mas enquanto eu ainda estou assistindo a série, aqui eu comento sobre o live action de One Piece, comentando os detalhes, referências, e se você não viu One Piece, cara, é uma série golzinho Avatar de fantasia que é bem divertida e que vale a pena assistir, enquanto aqui eu comento sobre o final da série Percy Jackson, que também vale a pena assistir. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!